Olá, queridos, vamos ao estudo da lição número 5, a parte de quinta-feira, falando sobre a igreja, o templo do Senhor. Quando se fala em Jesus, nós podemos dizer que ele é o grande unificador. Jesus Cristo derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Jesus Cristo se tornou o pregador da paz. Jesus Cristo se tornou a base do templo do Senhor. E esse templo, formado por pessoas que adoram o Senhor Jesus Cristo, que creem na salvação. Quando uma menina japonesa foi levada para a Rússia, quando a menina russa foi levada para o Japão, ela chegou lá chorando muito, ia fazer uma cirurgia muito delicada do apêndice. Era uma cirurgia rara e essa menina chorava o tempo inteiro. Foi chamada uma pessoa para ajudar, mas a pessoa não falava russo e isso dificultou a comunicação. Até que foi chamado um missionário. O missionário também não sabia falar o russo. E a menina chorava cada vez mais. Mas quando a menina viu na mão do missionário uma Bíblia que tinha a figura de uma cruz, um cálice e a figura de um pão, a menina parou de chorar e sorriu para o missionário, apontando para a Bíblia. O missionário entendeu que ela era uma cristã. A menina se acalmou, recebeu anestesia, a cirurgia foi um sucesso. Depois, com o passar do tempo, um intérprete veio e então conversou com ela e ela disse: quando eu vi a Bíblia na mão do missionário, eu me acalmei, porque eu participei de uma santa ceia na minha cidade, na minha igreja, antes de vir para a cirurgia. E isso me acalmou o coração. Eu vi na cruz o símbolo da paz para o meu coração. Eu vi que Jesus Cristo está nos unindo. Mesmo aquele missionário não falando uma só palavra do meu idioma, nós nos entendemos pelo olhar. E que, através do olhar, nós sabíamos que Jesus estava cuidando de todos nós, inclusive de mim. O apóstolo Paulo queria dar para os cristãos efésios essa segurança, de que não havia mais separação entre os judeus e entre os gentios. As leis cerimoniais que eram usadas como meios de separação, os judeus utilizavam isso como meio de discriminação. Ou seja, não faz o ritual da purificação, não é circuncidado, não é da descendência de Abraão, então vocês são lixo. Paulo disse: não, peraí, calma. Jesus Cristo aboliu na cruz esses rituais, essas ordenanças que separavam as pessoas. Agora nós somos todos templos do Senhor. Na pergunta número 6 está escrito assim: com que figuras o apóstolo Paulo mostrou a unidade entre judeus e gentios na comunidade da igreja? O texto é Efésios 2, de 11 a 22, onde Paulo escreveu o seguinte: portanto, lembrai-vos de que noutro tempo vocês eram gentios na carne, e que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa que Deus havia feito durante todo o tempo para o seu povo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação que estava no meio, Ele nos uniu. Na sua carne, Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que Deus pudesse dos dois, dos judeus e dos gentios, criar um só povo, um novo homem. E de maneira que pela cruz que Jesus nos reconciliou com Deus. E vindo Ele, evangelizou a paz a todos que estavam longe e aos que estavam perto. Assim que já não sois mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos. E vocês pertencem agora à família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce, como o templo do Senhor, no qual também nós juntamente somos edificados para a glória de Deus através do Espírito Santo. Então a pergunta: com que figuras o apóstolo Paulo comparou a unidade entre judeus e gentios? Resposta: o apóstolo Paulo usou a imagem, as figuras de uma parede que foi derrubada para unir judeus e gentios. O apóstolo Paulo falou que a igreja agora é um só corpo, e também usou a figura de uma família,
onde os seus membros estão unidos. Ainda usou a figura de um edifício, um templo, construído sobre um alicerce que era o Senhor Jesus Cristo e nos transformou em namorada de Deus e também do seu Espírito. A cruz onde Cristo morreu tem a forma de um sinal de mais, onde uma das partes ela é vertical, ela aponta para o céu, e a outra parte ela é horizontal, aponta para o nosso relacionamento com as pessoas em redor. Ao mesmo tempo, Deus nos permite estarmos unidos com Ele e unidos com nossos irmãos de fé. A pergunta número 7 pergunta o seguinte: como os textos, ou alguns textos bíblicos, falam sobre que os crentes são templos do Senhor? Vejamos alguns textos. Efésios 2:19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos, vocês pertencem à família de Deus, vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo se tornou a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Paulo então aqui falou que os que aceitaram Jesus se tornaram família de Deus, se tornaram edificados como um templo para Deus através de Jesus. 1 Coríntios 3, versos 9 e 11 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que Deus já colocou, o qual é Jesus Cristo o fundamento. Não sabeis vós que sois templo do Senhor Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Deus não se combina com a idolatria, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 1 Pedro 2, verso 5, e vós também sois pedras vivas, edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor através de Jesus Cristo. Então, para a pergunta, como esses textos falam que a igreja de Deus é o templo do Senhor? Resposta: esses textos foram escritos usando-se a figura de um templo para falar do santuário, que é a igreja composta por pessoas dirigidas e unidas por Deus. Ou seja, judeus e gentios de todas as eras, através de Jesus Cristo, se tornaram o templo de Deus, porque Deus disse: eu vou habitar neles. Então é algo muito sério a pessoa aceitar Jesus, porque se torna templo de Deus, e Deus se manifesta nesse templo. Por isso, a figura de um templo, ele resume a inclusão de todas as pessoas debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, não há como as pessoas ficarem divididas. Não há como dividir pessoas. Um rei que visitou a Inglaterra, ele viu ali vários pastores de várias igrejas, presbiteriana, adventista, anglicana, batista, metodista. Ele disse: interessante, vocês servem ao mesmo rei e são tão divididos? Como é isso? Eu não consigo entender, porque no meu reino todas as pessoas são unidas. Eu sou rei da minha terra e todas as pessoas têm uma mesma comunhão comigo. Não entendo como é que vocês são assim servos de um rei só, que é Jesus, e vocês pensam tão diferentes uns dos outros. Vocês se excluem uns dos outros. Esse aqui não fala com aquele tem uma doutrina diferente, e assim vocês batem cabeça uns com os outros e não congregam juntos, não adoram o mesmo rei junto. Isso é muito estranho. Os pastores saíram pensando, porque o apóstolo Paulo disse aos Efésios: nós agora somos o templo de Deus. Deus nos uniu. Não há como não sermos unidos. Deus nos abençoe. Possamos aprender a respeitar as pessoas em suas diferenças, porque elas também merecem a salvação. Não podemos excluir nenhuma pessoa por causa da sua religiosidade,
por causa da sua condição social, do seu status, por causa de uma condição qualquer, que nós vemos que a sociedade assim, marginaliza a pessoa, tem preconceito, discrimina. Como cristão, nós devemos receber as pessoas, porque elas todas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Ajude-nos, Senhor, a entendermos que as pessoas são nossos irmãos, que temos que assim nos unir com essas pessoas, levando Jesus a esses corações, porque todos somos templos do Senhor. Ajuda-nos a entender isso por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma feliz quinta-feira na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.